Olá, você que nos assiste, que nos acompanha semanalmente. Espero que você esteja passando bem, que tenha tido uma boa semana e que bom que a gente pode mais uma vez se encontrar aqui para compartilhar da palavra de Deus. E a palavra desse final de semana, ela é especial por alguns motivos, mas no primeiro momento, porque se trata do Domingo de Cristo Rei, ou Domingo da Eternidade, como ele também é conhecido, que é o último domingo do calendário litúrgico, do calendário da igreja. Adiante a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância dele. E para a gente falar sobre esse dia, eu quero te convidar para a gente ler juntos o texto da carta aos Efésios, capítulo 1, os versículos 15 até 23, que dizem assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Até aqui a leitura da palavra. Esse texto que a gente acabou de ouvir, ele precisa ser entendido dentro desse contexto que eu mencionei agora há pouco, né, em relação ao ano eclesiástico, ao calendário da igreja. É o Domingo de Cristo Rei, ou Domingo da Eternidade. Ele existe para nos ajudar a lembrar, ajudar a entender que existe um fim para a nossa vida, né? Que a nossa vida acaba, um dia o nosso fôlego vai se acabar. E que, independente da forma como isso vem a acontecer, também sobre a morte, Jesus Cristo é Senhor. Em outras palavras, esse domingo quer nos convidar para celebrar o reinado de Cristo nesse mundo, mas também sobre todas as coisas desse mundo, inclusive aquelas sobre as quais nós não temos controle, que é, obviamente, a finitude da vida, a nossa morte. Daqui a alguns dias, a gente começa a celebrar já o Advento, que é um tempo de espera pela vinda, pelo nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. E também esse período aqui do Advento que se aproxima, ele vai precisar ser entendido por nós a partir da ótica do reinado de Cristo. Esse menino que vai nascer, ele não vai nascer sem motivo, não vai nascer porque Deus quis assim e ele ia pensar depois no que ele ia fazer. Não. Quando Jesus vai nascer, Deus já tem um plano, um propósito para ele. Ele já nasce como Messias. Ele nasce preparado para ser rei, para ser senhor da minha e da tua vida, e mais que isso, para ser senhor da nossa existência, seja antes, seja depois da morte. As primeiras palavras desse trecho, dessa carta para a comunidade de Éfeso, que a gente acabou de ler, elas mostram um sentimento de gratidão. Vamos dizer, o autor ele se mostra contente por causa da fé em Jesus que aquelas pessoas têm e que ela vai resultar naturalmente no amor de umas para com as outras. E pensando nisso, a gente pode olhar para a nossa caminhada, para aquilo que foi vivido até aqui e perceber que a fé e o amor eles foram experimentados nesse tempo de incerteza que a gente vem vivendo já desde o início do ano por causa da pandemia, por outras questões, gente que perdeu emprego, gente que perdeu familiares, infelizmente, enfim, todo um contexto de tristeza, de incerteza, até de frustração, mas a gente consegue olhar para isso e dar uma resposta de fé
para todo esse tempo que passou, e essa resposta é a gratidão, porque apesar de tudo, o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado até aqui. E essa fé que gera gratidão, ela que vai nos motivar e vai nos encorajar para a gente seguir em frente, apesar das incertezas que continuam adiante. A pandemia vai continuar, vai começar a regredir, vai ter vacina, não vai ter vacina? Será que eu vou me infectar? Será que eu vou passar ileso? Eu não sei. Mas apesar de tudo, eu preciso permanecer firme e grato a Deus por tudo que Ele tem feito até aqui. E essa esperança, essa fé, essa gratidão, ela é como se fosse um raio de luz jogado para o meio de um quarto escuro, por meio da desesperança que está à nossa volta. E é por isso que a mensagem dessa carta é consoladora. O autor vai escrever e ele vai dizer assim: eu não cesso de dar graças por vós, eu não paro de agradecer pela vida de vocês, pela fé de vocês. E eu me coloco no lugar daquelas pessoas que ouviram a leitura dessa carta e eu penso, puxa, como é bom ser lembrado, como é bom poder ter o privilégio de se sentir carregado pelas orações de outros irmãos, seja nos momentos bons em que elas se alegram e agradecem junto comigo, seja nos momentos difíceis em que elas oram por mim e pedem que Deus me dê forças para seguir em frente, apesar das circunstâncias. Mais que isso, esse trecho, essa frase da carta, quer nos mostrar que nós, como cristãos, independente de onde e como nós estejamos, nós não estamos sozinhos, porque nós fazemos parte de uma coisa maior, de uma comunidade maior. Afinal de contas, a igreja cristã não é só aquela comunidade que eu frequento, não é só as pessoas do meu bairro que confessam a fé em Cristo. A igreja de Deus tem pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, né? E nós confirmamos isso, nós professamos isso na nossa confissão de fé, no credo, quando nós dizemos que nós cremos na Santa Igreja Cristã, que é a comunhão de todos os santos, de todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. É verdade que, de novo, agora, por causa da pandemia e outras limitações, a nossa comunhão está diferente daquilo que a gente sempre teve habituado a ter. Mas ainda assim, essa comunhão, essas pessoas que professam a mesma fé, podem carregar e sustentar, podem fortalecer umas às outras por meio da intercessão, por meio da oração. E esses irmãos, eles podem interceder, assim como na carta que a gente viu, que a gente ouviu, para que seja dado um espírito de sabedoria, um espírito de poder, para que nós, por meio desse espírito, reconheçamos o agir e o cuidado de Deus. Isso é feito por causa do amor, e esse amor é resultado da fé em Jesus Cristo. E essas palavras que lá no passado foram escritas para a comunidade de Éfeso, hoje elas servem para nós também. Elas querem nos lembrar que, com o final do ano eclesiástico chegando, apesar de não ser o final do ano no nosso calendário cronológico, mas os nossos olhos precisam se voltar para Cristo como o Rei soberano, como o Senhor de toda a terra, de toda a criação, também na nossa vida. E é necessário que a nossa fé esteja firmada em Cristo, que a nossa vida seja governada por Ele. E não só na minha casa, ou só no final de semana, quando eu estou indo para os cultos ou para as programações da comunidade. Ele tem que governar a minha vida no meu trabalho, na faculdade, no meu casamento, no relacionamento com os pais e com os filhos. Ele que governa a minha vida também nos momentos de tristeza e dificuldade. Ainda que exista sofrimento e desesperança, a gente lembra que a nossa fé, ela se move na esperança e a partir da esperança que nós temos da salvação e da ressurreição por Cristo Jesus. Essa fé, ela agradece pelo cuidado e pela provisão de Deus no passado, nos dias até aqui. E lá no livro de Deuteronômios o povo vai escrever: até aqui nos ajudou o Senhor. E eles dizem isso olhando para trás de uma situação que não era uma situação confortável, era um contexto de dificuldade, de novo, de sofrimento, de incerteza. Assim como nós também às vezes vivemos momentos na nossa vida que são difíceis de suportar. O próprio Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, na sua oração sacerdotal, ele vai pedir pela igreja, por todos aqueles que creem no nome dele em todos os tempos, ou seja, ele orou também por nós.
E ele pede pela nossa santificação e pede que Deus nos santifique na palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. E é essa palavra que quer nos encorajar e nos fortalecer. Falar de uma esperança hoje, no contexto em que nós estamos, é uma confissão de fé. Falar de esperança no mundo que é marcado por maldade, por violência, por terrorismo, nós vimos agora no final da semana, por racismo e essas situações que levam à morte, a um extremismo que tira a nossa segurança, que tira a nossa tranquilidade. Falar de esperança num momento desse é sim uma confissão de fé. E essa esperança, ela não é resultado daquilo que a gente vê à nossa volta. É verdade que o caso daquele homem negro que foi morto no supermercado ali chamou a atenção, repercutiu de uma forma muito maior, mas pessoas negras são assassinadas todos os dias. Pessoas morrem de fome todos os dias, na fila dos hospitais todos os dias. Não é as coisas que a gente vê à nossa volta que nos dão esperança. A nossa esperança vem de Cristo, por causa daquilo que Ele tem nos a oferecer, por meio da fé, a vida eterna e o perdão dos pecados. Por isso que eu posso dizer que esse poder de Deus não é um poder que tem um fim em si mesmo, mas ele é um poder que se move e que se doa. Como diz o versículo 19 do texto que nós lemos, é um poder que age em nós, os que cremos nele. De que forma esse poder age em nós? Ele gera amor pelas pessoas, ele nos motiva a amar o nosso próximo das mais diversas formas. Seja ouvindo, seja exortando, seja provendo os meios necessários para uma boa vida, sem passar necessidades demasiadas. A gente pode demonstrar amor ao próximo das maneiras até mais inusitadas, digamos assim. Né? Por exemplo, eu aqui com a camisa do Flamengo, que eu ganhei do meu irmão, eu uso por amor a ele, eu não sou flamenguista. Né? Como bom torcedor de futebol, eu não deveria usar ela. Mas foi meu irmão que deu e tal, né? Brincadeiras à parte, beijo, mano. Às vezes, por amor ao próximo, a gente faz coisas que não se esperam de nós. É isso que o amor de Deus, o amor que vem da fé, faz na nossa vida. As pessoas não esperam que a gente retribua o mal, o pecado, com o bem, com o perdão. Mas por amor é isso que nós fazemos, nós perdoamos. Nós não retribuímos na mesma moeda. Por amor, nós ajudamos aqueles que não podem nos dar nada em troca. Esse é o amor que vem de Deus e que age em nós, um amor que se doa. Mais que isso, esse amor que aponta para o Cristo Rei, para o Cristo ressuscitado, amor que vem de Deus, quer nos mostrar que o mal e a morte não têm a última palavra nesse mundo. Ainda que muitas vezes tudo pareça caindo, desmoronando ao nosso redor, o poder de Deus está acima de todos os demais poderes. Cristo está acima de todos os principados e potestades, como diz o texto. Jesus foi colocado por Deus como detentor de todo o poder, de toda a glória e regente desse mundo. E esse poder de Deus, de novo, não é um poder dominador, não é como o poder político que nós conhecemos. Não é um poder corrupto, mas é poder que ressuscitou a Cristo e fez com que ele se sentasse à destra de Deus nos lugares celestiais. E de lá onde ele reina, ele também está ao nosso lado. Ele reina sobre a nossa vida, ele guia a nossa vida, ele nos provê o necessário, às vezes nas situações em que a gente não imagina, que a gente não espera. Esse poder de Deus é um poder que nos atrai, que nos mostra quem somos. A palavra vai dizer que o Espírito de Deus vai convencer o mundo do pecado e do mal. E ele fala de nós, porque esses pecadores somos nós. Ele vai nos apontar o nosso erro, vai colocar o dedo na nossa ferida, dizer onde nós temos falhado. Mas é esse mesmo poder de Deus que, por meio do Espírito, vai nos conduzir ao arrependimento, vai nos conduzir a um pedido de perdão, a confessar os nossos pecados, e é Ele que vai nos dar a certeza do perdão e a certeza da salvação pela fé em Jesus.
E o que nós experimentamos nessa vida, o poder e a força de Deus, ou seja, esse poder que é a vida eterna, que é a ressurreição, essa é a força transformadora que Deus nos apresenta e já nos oferece no nosso batismo como um convite a fazermos parte da sua igreja. E lá na frente, pela fé, nós aceitamos esse convite e recebemos o presente da salvação. A comunidade, a igreja, ela é beneficiada por esse poder de Cristo e ela recebe esse poder para vivenciar ele. E a gente fala nesse poder, mas de que forma? Se Cristo é rei, como esse poder é dado a nós? O Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que nós somos feitos embaixadores, representantes diretos de Jesus Cristo. Por isso que esse poder vem a nós, para que por intermédio de cada um de nós, esse poder de Deus, esse amor de Deus seja mostrado ao mundo. É dessa forma que funciona. E é justamente por vir de Deus que esse amor não pode ser mudado, ele não pode ser comprado, não pode ser corrompido, não pode ser manipulado. Ele não deixa espaço para buscar os próprios interesses. Ao contrário, ele nos ensina a servir e amar o próximo por causa do amor a Cristo. E esse amor, ele é fonte de alimento, seja para a nossa fé, seja para a nossa comunhão. Especialmente em momentos em que a gente se sente abandonado, sozinho ou até afastados de Deus. Esse amor que vem dos outros, para nós, ele é fonte de perseverança até para a nossa vida de oração. Porque é verdade que muitas vezes a gente não tem vontade nem de orar, seja qual for o problema que a gente esteja enfrentando, a gente não tem vontade de ler a Bíblia, de ir para a igreja. Deus vem a nós por meio das pessoas. O meu desejo é que nessa caminhada que nós temos traçado até aqui, você tenha sentido o agir e o cuidar de Deus sobre a tua vida, sobre a tua comunidade que você faz parte, acima de tudo sobre a nossa igreja, a igreja que todos nós cristãos somos. Eu desejo que esse olhar para o Cristo Rei seja fonte de encorajamento e de esperança, enquanto a gente se prepara para mais uma vez lembrar do amor de Deus, amor esse que fez ele nos enviar o seu Filho Jesus Cristo para nos libertar e salvar do pecado. Desejo que você tenha uma abençoada semana e fique na paz do nosso Senhor. Amém.